Da glória. Capítulo 15. Oh, meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este aos pecadores recebe e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, e põe sobre os seus ombros, contente. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, e lhe diz: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos, assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais que sobre 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Aleluias. A igreja tem que sentar. Deus maravilhoso. Pregando a palavra, estava dando o ensinamento. Ele estava junto com os pecadores. E logo apareceu ali uns fariseus, os doutores da lei, pessoas importantes, para murmurar pelo que Jesus estava fazendo. Então eles falavam que este homem, que se diz o Messias, e eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias, e eles falavam o seguinte: este homem, ele anda com pecadores, e naquela época pecadores tinham que morrer. Pecadores não tinham direito à salvação. O tempo da lei, e aquele povo seguia à risca a lei. E Jesus Cristo, ele veio para quebrar este protocolo, Jesus Cristo estava ali no meio de pecadores, os cobradores de impostos. E os cobradores de impostos eram considerados como os traidores na época, Então, Jesus Cristo estava ensinando, e os pecadores que tinham convicção de que não tinha salvação para eles, também tinham o desejo de ouvir a palavra do Senhor. Olha que interessante, mesmo tendo convicção, porque quando eram pecadores naquela época, eles já tinham convicção de que não iriam para o céu, Então, mas eles sentiam o desejo de ouvir a palavra do Senhor. E hoje não é diferente, Muitos pecadores, eles têm o desejo de ouvir a palavra do Senhor, mas não têm forças para chegar até a palavra. Por isso que a palavra do Senhor tem que chegar até eles. E Jesus Cristo, ele veio do céu, ele desceu para que a palavra chegasse até aos pecadores que não tinham forças para ir até a palavra. Aleluias. Mas quando Jesus Cristo estava fazendo o bem, ensinando a palavra, dando seus ensinamentos maravilhosos, multidões rodeavam o Senhor para ouvir e se regozijavam, perdi a palavra aqui, com aquelas palavras do Senhor. E aparecia alguém, para murmurar. E Jesus Cristo, com toda a sabedoria, ele lhe propôs a parábola da ovelha perdida, Quando Jesus Cristo fala a eles: qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto, e vá procurar a que se havia perdido, e tendo encontrado, não coloca nos ombros e leva para casa. E quando chega em casa,
Chama seus amigos e vizinhos para festejar, porque ele encontrou a sua ovelha perdida. Aleluias. Irmãos, essa parábola ela é muito interessante, porque ela nos ensina o tão grande que é o amor do Senhor Jesus Cristo, tão grande que é o amor de Deus por cada um de nós. Aleluias. Então, meus irmãos, muitas das vezes, aleluias, muitas das vezes podemos até pensar, e as 99? Meu Deus. Por que as 99 ficam no deserto? Por causa de uma só, o Senhor ele vai atrás de uma só e deixa 99 no deserto. Aleluias. Senhor da glória. Oh, glórias. Irmãos, as coisas de Deus elas são muito perfeitas. Muito perfeitas. E ele deixa assim, ele deixa sim as 99 no deserto. Ele deixa as 99 em um lugar seguro. Aleluia. Né? Aquele pastor, ele está ali levando o seu rebanho e de repente ele começa a contar. Por que ele vai contar as suas ovelhas? Porque chegou em um local seguro, chegou em um aprisco. E quando ele começa a contar, ele sabe quantas ovelhas na qual ele estava levando. E ele começa a contar e de repente ele sente falta de uma. E seu coração começa a ficar angustiado, porque ele perdeu uma ovelha. E ovelhas, meus irmãos, a gente não pode perder. Aleluias. É muito importante uma ovelha. Então, ele coloca as 99 em um local seguro e vai atrás da sua ovelha perdida. Aleluia. Eu posso imaginar aquele pastor passando por dificuldade, porque quando lemos, a gente imagina simples, ele volta pelo mesmo caminho, pega a sua ovelha e leva para casa. E não é bem assim. Ele volta pelo deserto. Ele percorre um caminho que já foi difícil. E ele volta atrás de sua ovelha. E a ovelha, ela está desgarrada. Ela não está no mesmo caminho. Ovelha desgarrada, ovelha sem pastor, ela não tem direção. Aleluia. Ovelha sem pastor, ela não tem direção alguma. Ela vai para um lado, vai para o outro e não encontra mais o caminho. E se o pastor não for atrás de sua ovelha, aquela ovelha acaba se perdendo e morrendo. Aleluias. Então por isso é que aquele pastor voltou para buscar sua ovelha, porque ele sabia que a sua ovelha estava sozinha. E uma ovelha sozinha, uma ovelha desgarrada, uma ovelha sem pastor, ela não encontra o caminho. Ela jamais chegaria no aprisco. Ela jamais chegaria onde estava as 99. Uma ovelha precisa. E tendo ele encontrado, ele não liga para os seus machucados. E ele pega aquela ovelha, ele coloca no colo e leva para a sua casa. Ele não leva logo mais para o deserto, porque ele vai levar aquela ovelha para cuidar, para dar um cuidado especial. Aleluias. E quando ele chega na sua casa, ele chama seus amigos e vizinhos para festejar com eles. Aleluias. Porque ele achou a sua ovelha, porque ele está muito feliz, porque ele encontrou as suas ovelhas. Aleluias. E hoje não é diferente. O céu ele se alegra quando se encontra uma ovelha. O céu ele se alegra quando uma ovelha perdida é achada. Aleluia. O bom pastor ele chama todos os seus anjos para fazer uma festa. Irmãos, aqui nesta parábola a gente vai ver que mais vale uma ovelha, perdida que foi achada, do que as 99. De que 99 justos, que não precisa de arrependimento. Oh, meus irmãos, quem daqui é o justo que não precisa de arrependimento? Quem de nós é o justo que não precisa de arrependimento? Qual de nós não é a ovelha que está perdida? Qual de nós não tem mais valor do que as 99 que não precisa de arrependimento? Que ovelha neste mundo não precisa de arrependimento? Quantas ovelhas será que estão no aprisco? Quantas ovelhas estão em um lugar seguro? Será que existe, meus irmãos? Jesus Cristo, ele desceu
para salvar a terra. Meu Deus. A terra é a ovelha perdida. Aleluias. E Ele não mediu esforços. E Ele não está medindo esforços para encontrar as suas ovelhas. Aleluias. E no meio do caminho, Ele vai encontrar obstáculos. Vai encontrar murmuradores. Aleluias. Mas Ele sabiamente não desiste. Porque o plano de Deus é salvar a ovelha perdida. A ovelha que se desgarrou do rebanho. O plano de Deus é levar sua igreja para o céu. Aleluia. Irmãos, então aqueles fariseus, eles murmuravam, porque aquele homem se dizia o Messias, né? O profeta, o tão esperado profeta. Mas cadê este profeta? Porque eles esperavam alguém que viesse com uma capa, uma coroa, um cavalo branco, e de repente vem um homem, um carpinteiro simples, que anda no meio dos pecadores. Aleluias! E se deixa ser tocado por eles. Mudou totalmente o protocolo. Irmãos, aleluias! Ninguém acreditava que o Messias viria dessa forma. Para quê? Para que ele desceu então, né? Se é para andar com os pecadores? Por que então, irmãos, justamente por isso que ele desceu? Porque a terra estava contaminada. As ovelhas estavam se desgarrando. Aleluias. Aqui Jesus Cristo conta uma parábola de um avô. O rebanho estava numa situação precária. Aleluia. A ponto do bom pastor, o nosso Deus está preocupado com a terra. Então ele usa vários profetas. Ele usa vários. E ninguém consegue achar a ovelha perdida. E ele fala: e agora? O que será do meu rebanho? O que eu vou fazer agora? Aleluias. E aí o seu filho levanta e fala: Senhor, envia-me. Eu vou encontrar a ovelha perdida. Irmãos, olhando pelos olhos assim, material, um pai vê seu filho falando: me envia. E Deus sabia que o filho dele ia morrer. Sabia que se ele viesse, ele ia morrer. Meu Deus. Qual pai mandaria um filho para se sacrificar por pecadores? É muito amor, né? Meu Deus. Muitas das vezes queremos explicar o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus. É inexplicável, né? Às vezes a gente fala: o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe. Comparado. Mas não tem explicação. Não tem explicação para o amor do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele decide vir se sacrificar pelas suas ovelhas. E aquele pai, muito angustiado, mas com todo amor no coração, ele envia o nosso pastor para nos resgatar. Aleluias. E aqueles fariseus ainda murmuravam. Eles eram doutores da lei, mas não entendiam nada da graça. Aleluia. Eles não entendiam nada. Eles não sabiam o que era a graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que aqueles pecadores que não tinham mais convicção de salvação, eles mudaram o seu pensamento. Com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, eles entenderam que quando se confessar diante dos homens, aceitar o Jesus como seu Salvador, toda a humanidade tem o direito da salvação. Aleluias. Irmãos, esta missão muitas das vezes está em nossas mãos. Quantas ovelhas desgarradas, quantas ovelhas distantes do aprisco, e nós só queremos saber do aprisco, só queremos saber do aprisco. E cadê as nossas ovelhas? Será que não está faltando nenhuma? Quantos de nós já paramos para contar o nosso rebanho? Quantas vezes contamos
o nosso rebanho? Será que não está faltando nenhuma ovelha? Será que aquela ovelha que está faltando não está passando frio? Será que ela não está passando fome? Aleluia! Será que aquela ovelha não está precisando de um pastor? Não está precisando de uma palavra? Aleluia! E quantas vezes paramos para contar o rebanho? Aleluia! Jesus Cristo veio, Ele se humilhou, Ele se entregou e Ele morreu na cruz para nos salvar. Jesus Cristo quer que sejamos igual a Ele. Jesus Cristo, Ele veio como pastor e Ele morreu como uma ovelha. Aleluia. Então, meus irmãos, temos que ser como pastor e também temos que ser como uma ovelha. Aleluia. Temos que ser comparado a Cristo. E como é que está a missão para cada um de nós? Aleluia. E hoje, meus irmãos, não é diferente daquele dia não. Muitos irão murmurar. Muitos irão dizer que você está no caminho errado. Muitos irão dizer que não vale a pena. Não vale a pena você sair aí fora. Não vale a pena você ler a Bíblia. Não vale a pena você ensaiar o livro. Não vale a pena você dobrar o joelho para orar. Muitos irão dizer que não vale a pena. E naquele dia não foi diferente. Meu Deus! Meus irmãos, a Bíblia, ela está hoje aqui para nos ensinar que até com Jesus Cristo falaram que não valia a pena. Meu Deus! Aleluia! Mas pacientemente, ele simplesmente contava as suas parábolas e ensinava ao seu povo qual o caminho que deveríamos andar. Aleluia! Irmãos, vamos ter mais compaixão no nosso coração. Oh, meu Deus! Vamos deixar que o amor entre mais em nossos corações. Jesus Cristo, Ele tem nos carregado no colo. Meu Deus! Aleluia! Muitas das vezes a gente se sente em situações difíceis, em situações que a gente acha que não tem mais jeito, mas o bom pastor está te procurando. Aleluia! O bom pastor, Ele deixou as 99 e Ele está te procurando. E esta angústia que está em teu coração, assim que o bom pastor te achar, ela vai passar. Porque Ele não vai deixar a sua ovelha ferida. A sua ovelha, Ele carrega no colo. Ele leva para a sua casa para dar cuidados especiais. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes passamos por situações difíceis e a gente fala, mas por que será? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se afastou? Oh, meu Deus, muitas das vezes estamos passando por situações difíceis, a ponto da gente mesmo murmurar contra o Senhor. Mas aquele pastor, ele simplesmente está te procurando. Aleluia. E o pastor, quando ele procura a sua ovelha, ele dá alguns sinais para que aquela ovelha faça um barulho, faça um sinal, para que ele encontre a sua ovelha. E hoje Deus está te chamando. Faça um sinal para o Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele está pronto para te carregar no colo. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele jamais nos abandona. Não é Deus que te abandona, é a ovelha que sai, é a ovelha que se desgarra do rebanho. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas mesmo quando a ovelha sai no meio do rebanho, com teimosia, a ovelha, ela sai, meus irmãos, do meio do rebanho, não é porque ela está perdida no momento, não. A ovelha está na direção certa, ela está indo com o seu pastor, mas aquela ovelha, de repente, ela conhece a rebeldia e ela começa a andar sozinha, tem um caminho próprio. Irmãos, é pouco espaço. Sem o Senhor Jesus Cristo é pouco espaço. Não conseguimos andar muito longe. Logo a gente se encontra perdido. Logo a gente se encontra com uma falta de uma palavra, com uma falta de um abraço. Muitas das vezes nos deparamos em situações em que a gente fala,
como eu precisava de um abraço. Oh, Deus. Como eu precisava neste momento de uma palavra de conforto. Como eu precisava de alguém para pegar a minha mão, para me levar para a igreja. Muitas das vezes a gente está passando por situações dessa forma. Muitas das vezes, quando a gente se afasta da igreja, mesmo que a gente não se desvie, mesmo que a gente não negue o nome de Jesus, a gente se afasta da igreja, a gente sente esse desejo no coração, esse desejo de que alguém chega e te dê uma palavra de conforto, te dê um abraço, que alguém fale assim: Jesus Cristo ainda te ama. Aleluia. Meus irmãos, e muitas das vezes estamos passando por situações assim, a ponto de desistir da vida. Meu Deus. E é nessa hora que o pastor chega. É nessa hora que o pastor chega, ele te acha, te põe no colo. Aleluia. Ele cura todas as suas dores, Oh, meu todas as suas feridas. Jesus. Leva você para casa. E daí ele te dá uma festa em comemoração à sua vida. Aleluia. Quanto valor temos para Deus? Meu Deus, é verdade. Quanto valor, mesmo estando em pecado. Meu Deus. Muitas das vezes estamos em pecado Oh, Deus. e a gente não sente vontade de ir para a igreja. Quando chegamos na igreja, ficamos cabisbaixos, achando que não temos mais o direito da salvação. Meu Deus. Mas o bom pastor não pensa dessa forma. Aleluia. Jesus Cristo, ele não veio nessa terra em vão. Jesus Cristo, ele não morreu naquela cruz simplesmente para ver sua ovelha desgarrada. Não, meus irmãos. Jesus Cristo, ele desceu para nos salvar. Jesus Cristo, ele desceu para nos salvar. Aleluias. Oh, glórias. Por isso é que eu falo que o amor de Deus é inexplicável. Porque Deus, ele criou o mundo, ele deu liberdade para todos nós, e de repente a gente começa a virar ovelha desgarrada, e se desgarra uma, e se desgarra outra, e outra, a ponto da terra ficar doente, a ponto da terra adoecer, a ponto de que nenhum ser humano seria capaz de salvar a humanidade. E ele teve de descer lá do céu, morrer por cada um de nós. Aleluias. Irmãos, vamos se alegrar. Aleluia. Vamos se alegrar, porque o bom pastor, ele tem nos encontrado. Glória, glória. O bom pastor, ele tem nos carregado no colo. É verdade. A situação não está fácil, não está fácil, mas o bom pastor, ele não desiste. O bom, meus irmãos, é que o bom pastor não desiste. A gente pode até desistir, a gente pode até desanimar, mas o bom pastor, ele está nos procurando. Eita Deus, é verdade. Aleluias. E esta noite, o bom pastor está achando esta igreja. Aleluia. Esta noite, o bom pastor está carregando cada um de nós no colo. Aleluias. Vamos se alegrar, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Vamos se alegrar. Eu sei que a situação não está fácil para nenhum de nós. Essa doença, ela tem levado muitos, mas é permissão de Deus. É permissão de Deus. Com estes acontecimentos, muitos serão salvos. Muitos se entregarão nas mãos do Senhor. Aleluias. Irmãos, até aqui o Senhor falou com a igreja. Aleluias. E assim eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Irmãos, diante destas palavras,